Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa aula, de Direito Previdenciário do curso de Direito da FTEC de Novo Hamburgo. É sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje eu vou trabalhar um dos requisitos também essenciais para a concessão de benefícios. No módulo anterior, nós trabalhamos o requisito qualidade segurado. Estão lembrados que qualidade segurado significa estar com vínculo com o INSS. Se não tem vínculo com o INSS, não está vinculado, não tem direito aos benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por idade, que nós conversamos lá, e depois, quando a gente for estudar a aposentadoria, vamos tratar bem dessa situação também. Qualidade de segurado, então, é o primeiro requisito, carência é o segundo requisito que nós vamos estudar. O que é a carência? É aquela exigência de um número mínimo de contribuições que o segurado precisa fazer, atingir, para ter direito a um determinado benefício, tá? A questão da carência, ela é tratada também na Lei 8.213, é tratada no Decreto 3.048, é tratado também na Instrução Normativa 77 de 2015, tá? Então, sempre esses documentos, eles precisam estar à nossa disposição, nós precisamos consultar para verificar se o nosso cliente, ele preenche os requisitos, né? Se o segurado, ele preenche os requisitos para o direito que ele está buscando, tá? Mas onde é que eu olho, tá, para verificar se o cliente ele tem qualidade segurado? Onde é que eu olho para verificar se o cliente ele preencheu os requisitos de carência, tá? Então, o documento, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, e eu vou mostrar o documento que a gente sempre vai olhar. Ele se chama o CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá? Este documento, o segurado, ele acessa lá pelo portal gov.br, Meu INSS, é neste portal que ele tem acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Neste cadastro, ou esse extrato previdenciário, o que nós encontramos? Claro que neste segurado eu suprimi os dados de identificação aqui do filiado, do segurado, né? Então, tem outras informações aqui que não constam, que é o NIT, é o CPF, a data de nascimento, é o nome do segurado, é o nome da mãe, tá? Então, aqui, gente, nesse extrato, nós vamos encontrar todas as informações previdenciárias. Quando o segurado, ele se vinculou pela primeira vez junto ao INSS. Então, com isso, a gente consegue ver quantas contribuições mensais este segurado ele já fez junto ao INSS, tá? Então, deste segurado, nós estamos vendo aqui as contribuições. Eu fiz uma escolha proposital deste CNIS, né, deste extrato, justamente para mostrar aqui para vocês que este segurado, ele fez a requisição, né, ele requereu um determinado benefício, e este benefício, ele foi indeferido, tá? E depois a gente vai ver por que este benefício foi indeferido, tá? Então, observem que aqui tem todas as contribuições, né, deste segurado, tá? Então, eu filtrei aqui justamente para que vocês não enxergassem, não identificassem quem é este segurado, tá? Então, observem que aqui tem as últimas contribuições desse segurado, tá? Eu vou acionar aqui a lei também, tá? Nós vamos lá no artigo 24. No artigo 24, tá? Tem a própria definição do que é período de carência, tá? Período de carência é um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para o beneficiário fazer jus a um benefício, tá? O que significa, gente? A partir do momento que o segurado
ele se inscreve ou ele passa a estar vinculado aqui ao INSS, tá? Vamos voltar aqui à primeira folha. Então, no momento que ele se filiou aqui pela primeira vez, tá? Ele precisa ter um número mínimo de contribuições, tá? Então, nós já na sequência vamos ver para cada situação qual é o número mínimo, tá? Então, voltamos aqui para a lei, tá? Então, no artigo 25, a gente vai ter o quê? A discriminação de meses, tá? De quantos meses o segurado, por exemplo, ele precisa contribuir para ele ter direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, à aposentadoria por idade, à aposentadoria especial, salário maternidade, auxílio reclusão, tá? Então, aqui nós temos todos os benefícios, tá? E quais são as carências que devem ser cumpridas em cada benefício. Por exemplo, aqui nós temos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tá? Alguém começa a trabalhar, tá? Quanto ele vai ter que cumprir de carência, tá? Para uma situação de busca de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Aqui eu estou falando da regra geral. Depois a gente vai ver as exceções no artigo 26 e no artigo 27, nós vamos verificar quais são as exceções, tá? Mas aqui são aquilo que nós chamamos as regras gerais de carência. O que é a carência? Aquele número mínimo de contribuições que o segurado ele precisa manter, tá? Então, nós temos aqui auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, no mínimo 12 contribuições mensais. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo, né, de serviço, que nós estamos com as últimas possibilidades, tendo em vista a mudança, né, nas regras previdenciárias, tá? E a aposentadoria especial, 180 contribuições mensais, que significa 15 anos. Aqui, né, no auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 1 ano. Salário maternidade, tá? Nós precisamos, o segurado precisa, né, melhor a segurada, né, ela necessita ter 12 contribuições mensais, tá? Para o auxílio reclusão, 24 contribuições mensais, tá? Meus amigos, tá? O que é importante, tá? Tem algumas coisas que independem de carência. Por exemplo, a pensão por morte, tá? Não vai depender de carência, tá? Vou dar um exemplo. O segurado começou a trabalhar hoje, veio a óbito, ou seja, tinha o vínculo e independe de carência, porque é uma exceção colocada aqui no artigo 26. Então, por isso que eu falei há pouco que a gente veria as exceções dispostas aqui no artigo 26. O salário família é um benefício pago pelo empregador, tá? Para todos aqueles trabalhadores que têm uma renda inferior a mais ou menos aí em torno de R$ 1.400, tá? Nós oportunamente vamos trabalhar este benefício e auxílio acidente, tá? Então, aqui é bem importante a gente observar, né, que o auxílio acidente, ele também não depende, tá? Não depende de carência, tá? Nós também, oportunamente, vamos trabalhar bem este benefício. É interessante a gente olhar aqui a questão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza. Observem, meus amigos, aqui, acidente de qualquer natureza. Então, a gente precisa olhar as regras acima, no artigo 25, e depois a gente precisa ver as exceções do artigo 26. Então, por exemplo, quando acontece um acidente, observem que a lei aponta de qualquer natureza ou causa de doença profissional ou de trabalho, tá? E, então, observem que nestas situações independe de carência, tá? Então, por isso que é importante a gente olhar,
verificar no CNIS. Então, eu volto aqui e mostro para vocês novamente o CNIS. Então, é aqui no CNIS que nós olhamos, né, se o segurado ele cumpriu, se ele tem vínculo com o INSS, tá? Então, depois a gente vai analisar junto a situação dessa segurada, tá? Deixa eu só voltar aqui para a lei, tá? Então, meus amigos, aqui a gente viu as situações de exceções que não dependem de carência. Quais são as situações? Pensão por morte, salário família, auxílio acidente. E também aposentadoria por invalidez e auxílio doença nas situações de acidente de qualquer natureza. Então, pode ser um acidente sem vínculo com o trabalho, pode ser um acidente no percurso de trabalho, pode ser um acidente no ambiente de trabalho, acidente de trabalho, tá? E aquelas situações que a causa da doença ela é profissional ou do próprio trabalho, tá? E também, independe de carência, né, o serviço social, a reabilitação profissional, tá? E o salário maternidade para seguradas e empregada, né? Então, podemos ser segurada, ela está empregada, independe de carência, da trabalhadora avulsa e empregada doméstica, tá? Significa o quê? São aqueles trabalhadores que estão com vínculo na condição de empregado doméstico, trabalhador avulso e empregado doméstico, tá? No artigo 27, tá? No artigo 27, então, eu até nem estou mostrando para vocês o material, o slide ali da aula, que ele está aqui, vocês podem, por favor, dar uma olhadinha neste slide ali, que nós temos todas a síntese aqui, né, dos conteúdos que nós estamos mostrando para vocês, tá? Então, no artigo 27, tá, a partir do momento que é computada a carência, tá, gente? A partir da data de filiação, tá? Então, no momento que o segurado ele se filiou, tá? Se ele é empregado a partir do momento da contratação, do início do vínculo, tá? Se ele é contribuinte individual, paga por carnê ou paga por guia, tá, gente? É a partir do efetivo pagamento da primeira contribuição. E aqui, no inciso 2 do artigo 27, a gente tem uma informação importante, né, um detalhe bem significativo que nós precisamos prestar atenção, tá? O que acontece? Sobre o pagamento em atraso. Olhem aqui, gente. O pagamento do INSS ele deve ser feito, vou dar um exemplo, referente ao mês de março, tá? A competência o mês de março. Até quando o INSS deve ser pago? Até o dia 15 de abril, tá? Então, prestem bem atenção no que diz aqui o inciso 2 do artigo 27. Contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição, preste atenção aqui, ó, sem atraso. Se houver atraso no pagamento, eu vou pagar todas elas atrasadas, significa o quê? Que se perdeu o vínculo, tá? Não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. O que significa isso? Tá? Contribuinte individual, especial e facultativo não pode ter contribuições com atraso, tá? As contribuições, elas devem ser todas feitas, né? Todas feitas na data, no prazo de pagamento, tá? Pode acontecer de pagar atrasado? Pode, mas é possível, mas observem que não vai ser computado para a carência exigida para todas aquelas situações dispostas aqui no artigo 25, né? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, salário maternidade e auxílio reclusão, tá? Um outro ponto que eu queria falar para vocês diz respeito, tá? Na semana passada, a gente viu, na aula passada, no nosso encontro, que um dos requisitos é a qualidade segurada, tá? E um outro requisito, tá, gente?
Um outro requisito é a carência, tá? Vamos dar um exemplo. Quando se perde a qualidade de segurado? Quando você deixou de contribuir para o INSS depois de passado aquele período da graça, tá? Que nós vimos que está lá no artigo, vamos voltar aqui para o artigo 15, tá? Então, no artigo 15, tá? Então, aqui no artigo 15, a gente viu o quê? Né? Que o segurado, se ele está em benefício previdenciário, ele mantém a qualidade. Manter a qualidade significa manter o vínculo com o INSS. Até 12 meses após a cessação das contribuições, eu vou falar aqui somente da regra geral, tá? As questões específicas nós vimos no nosso vídeo anterior, na nossa aula anterior, tá? E naquelas situações que o segurado ele tem mais de 120 contribuições, aumenta o período de graça por 24 meses, então ele vai ter até 24 meses, e se aconteceu deste segurado ter sido demitido e ele ter recebido o seguro-desemprego, tá? Ele buscou o seguro-desemprego junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Este período de graça, ele é acrescido de mais 12 meses, o que significa que ele pode ter vínculo com o INSS até 36 meses. Passou todo este tempo, o segurado, ele continua não pagando, não contribuindo, não fez nenhuma contribuição, ele perdeu o vínculo com o INSS, tá? E daí, por isso, no artigo 27A, ele trata das situações que o segurado ele perdeu a qualidade, ele perdeu o vínculo, tá? Qual é a carência que ele precisa cumprir para a retomada do vínculo com o INSS, tá? Neste caso, meus amigos, ele precisa, para ter direito ao auxílio-doença, aqui, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão, ele precisa contribuir a partir da nova filiação, ou seja, a partir da nova contribuição, ele precisa contribuir com a metade, tá? Que está aqui, ó, com a metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4, né? Do artigo 25, que nós acabamos de estudar aqui, tá? Então, por exemplo, para ter direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, quando perdeu a qualidade segurada, aqui é 12 contribuições, é a carência mínima, perdeu a qualidade, 6, tá? Salário e maternidade, 5 contribuições, auxílio-reclusão, 12 contribuições, tá? Com isso, meus amigos, tá? Nós fechamos este ponto. Eu acredito que a gente não esgotou o assunto, tá? É interessante que na aula nós vamos analisar e a gente vai ter um exercício prático sobre se esta segurada aqui ela tem, por exemplo, se ela tem a qualidade, se ela tem cumpriu com a carência, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como os benefícios são indeferidos quando que o segurado ele não preenche determinados requisitos, tá? Então, aqui é uma comunicação de uma decisão de um segurado que fez o requerimento de auxílio-doença, como vocês podem perceber aqui, tá? O que aconteceu? O pedido foi indeferido. Então, provavelmente, esta segurada, ela tenha, o segurado tem qualidade, ou seja, ele tinha vínculo com o INSS, tinha contingência, tá? O que é a contingência? Tinha doença, tinha incapacidade, mas faltou cumprir a carência, ó, falta período de carência. Então, estou mostrando para vocês aqui um exemplo real de quando que o segurado ele não cumpre com a carência, tá?
o seu pedido ele é indeferido, tá? Desculpa que eu não compartilhei essa tela, eu não mostrei, e eu vou compartilhar e mostrar novamente o que eu estava apontando aqui para vocês, tá? Esta situação. Então, eu estou mostrando aqui uma comunicação oficial do INSS, tá? Nesta comunicação, de um requerimento de auxílio-doença que foi indeferido. Qual foi o motivo? Falta de período de carência. Daí a gente não sabe, nesta situação aqui, se o segurado, ou a segurada se inscreveu e ainda não cumpriu no caso, os 12 meses, tá? Ou se perdeu a qualidade segurada e não cumpriu os 6 meses que precisa cumprir, disposto no artigo 27A, tá? Então, com isso, gente, nós fechamos aqui a nossa aula. É importante que vocês também olhem para aqui, né, para os casos práticos que a gente viu, né, durante a aula, que estão ali disponíveis. Façam a revisão, analisem outras situações, tragam, né, para as aulas cadastros de informações sociais que a gente possa analisar essa situação de carência e outras situações, tá? Então, o que a gente tinha para falar sobre carência, eu vou apresentar agora de uma forma de síntese aqui o que a gente viu. Carência é aquele período mínimo que o segurado ele precisa cumprir para ter direito a determinados benefícios, tá? Vou dar um exemplo: auxílio-doença, 12 meses, salário maternidade, 10 meses, aposentadoria por idade, 15 anos ou 180 meses, tá? Se o segurado ele perdeu o vínculo com o INSS para a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e auxílio-reclusão, ele necessita cumprir a metade do período de carência para ter direito a um benefício. Então, nesse sentido, o Instituto da Carência, gente, ele é um dos requisitos essenciais, como eu venho demonstrando nas nossas outras aulas, nos nossos vídeos, para a concessão de um determinado benefício, tá? Eu espero que a compreensão de vocês tenha ficado ótima e fico à disposição nas aulas para esclarecer dúvidas que ficaram aqui da explicação dos apontamentos que foram feitos, tá, gente? Então, muito obrigado pela atenção.